Senhoras e senhores, o nosso primeiro painel traz como tema o modelo de desenvolvimento brasileiro em debate. Esse painel será mediado pelo senhor Sérgio Ried, presidente da ANAB, que já se encontra aqui no palco. Convidamos para compor a mesa os senhores Alexandre Hans, graduado em Ciências Econômicas e doutor em Economia pela Universidade de Illinois, Estados Unidos, possui uma produção bibliográfica que inclui cerca de 82 trabalhos científicos escritos, mais de 30 publicados em diversas revistas especializadas, além de 8 em livros no Brasil e exterior. Atualmente é presidente da Datamétrica Consultoria, Pesquisa e Telemarketing. Convidamos também o senhor Márcio Postman, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, presidente do IPEA, consultor de instituições nacionais e internacionais, pesquisador visitante em universidades na França, Itália, Inglaterra e autor de mais de 40 livros sobre economia, desenvolvimento e políticas públicas. E para complementar a mesa, convidamos o senhor Mansueto Almeida, mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Atuou como coordenador-geral de Política Monetária e Financeira na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Foi assessor da Comissão de Desenvolvimento Regional e de Turismo do Senado Federal e assessor econômico do senador Tasso Gereissati. Passamos a palavra ao senhor Sérgio Ried, que informará as regras deste painel e mediará esse primeiro debate. Pessoal, em primeiro lugar, registrar só a alegria da ANAB por conseguir reunir nesse painel aqui pessoas tão ilustres e que têm um papel tão representativo, né, no processo político com letra maiúscula, né, que se desenvolve no país nesse momento. Esse painel tem como objetivo debater o desenvolvimento sustentável, econômico e sustentável do país a partir das principais correntes do pensamento econômico. Dentro da ementa desse painel estão as visões sobre o desenvolvimento brasileiro, o desafio de crescimento econômico e a inclusão social, o crescimento econômico e as necessidades de superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante, o papel do Bacen e dos bancos públicos nas políticas de desenvolvimento. Ressaltamos que o tempo de apresentação será de 15 minutos de exposição para cada palestrante. Nós teremos aqui na frente, né, um painel onde o tempo estará sendo marcado, né, para orientar a fala de cada um dos palestrantes. E depois da fala de cada um deles, no total então, de 45 minutos, nós teremos um espaço para resposta de perguntas formuladas por escrito. Aí eu solicito que as pessoas da plateia já possam ir fazendo suas perguntas à medida que transcorre o debate, e tão logo tenham perguntas elaboradas, pode entregar às nossas recepcionistas que vão estar circulando por aí, que elas vão trazer à mesa enquanto os debates transcorrem, para que a gente possa ir organizando as perguntas aqui e fazer uma distribuição equitativa para os palestrantes. A ordem dos expositores será iniciada pelo senhor Alexandre Hans, aqui à minha direita, depois o Márcio Postman e, por último, o senhor Mansueto Almeida. E, em seguida, então, a gente começa o debate. Caso alguma pergunta não seja respondida durante o debate, nós vamos encaminhá-la para os palestrantes e, posteriormente, enviaremos a possível resposta para o e-mail cadastrado pelo participante no ato da inscrição. Então, dito isso, eu já passo de imediato a palavra para o Alexandre Hans. Bem, pessoal, nós estamos num momento bem propício para estar discutindo o desenvolvimento econômico brasileiro. Estamos numa nova eleição e temos uma situação particular que nem sempre vemos em todas as eleições.
você tem modelos alternativos, realmente, com background teórico, com base teóricas diferente, motivando, eu diria, a visão dos principais candidatos. E isso, particularmente, eu diria que torna mais excitante para nós acadêmicos, certo? Toda essa discussão. Bem, pessoal, a primeira questão, sempre que se coloca, é o que é a nossa questão? O que é exatamente que nós estamos tentando resolver? Qual é o problema que estamos tentando resolver? Eu trouxe aí, eu acho que talvez esteja pequeno demais, não sei se vocês estão vendo, mas eu fiz um gráfico básico aqui, pegando de 1950 a 2013, o PIB per capita de 6 países, certo? Que tem características bem específicas, certo? Primeiro é o país líder mundial, mais de cima, azul, seria os Estados Unidos, que é um país que tem um nível de crescimento, como a gente vê aí, bastante estável. Estou falando aqui de 1950 a 2013, dados anuais PIB per capita, certo? O segundo, colado nos Estados Unidos, meio aí de laranjado, seria a Austrália, porque a seleção da Austrália particularmente. A Austrália é um país novo, como o Brasil, mais novo até, certo? Vocês terem ideia, em 1800 o PIB per capita brasileiro era mais alto do que o da Austrália. Não é grande mérito, porque a Austrália, na época, não tinha sido ainda ocupada pelos europeus. E a gente já tinha uma certa ocupação com produção em larga escala. Mas a Austrália conseguiu reverter esse atraso e tem hoje um PIB per capita bastante elevado, como a gente vê aí, desde 1950 tem acompanhado de perto bem o líder em desenvolvimento. Depois você tem a Coreia, que é um modelo diferente. A Coreia era tão pobre quanto o Brasil está naquele conjunto ali de baixo, certo? O Brasil é o preto, certo? Então, você tem a Coreia, que a partir da década de 60, ela começou a crescer mais rápido e tem se mantido dessa forma, certo? Numa situação de aproximação com os Estados Unidos. Embaixo, você tem o Brasil, que deu um salto na década de 70, mas depois estagnou relativamente, certo? E temos a China, que na década de 90, principalmente, do século passado, começou a mudar sua trajetória de crescimento. Já passou o Brasil em 2013 em PIB per capita, quando se corrige para a paridade de poder de compra, e abaixo de todos você tem a Índia, que continua em ritmo lento e bastante atrasado. Aí você tem o mesmo dado, só que em proporção aos Estados Unidos, certo? Então você percebe que o Brasil, na verdade, você percebe mais claramente aquilo que eu falei. O Brasil estagnou, os Estados Unidos, a Austrália estagnou também, mas no nível de renda per capita muito maior, e a Coreia e a China, particularmente, são os exemplos que nos intriga mais, que conseguiram se desenvolver de forma mais rápida. Além disso, nós temos um outro problema muito sério no Brasil, que esse quadro aí apresenta de forma sucinta. Nós somos um país com uma concentração de renda muito grande. Poucos detêm um percentual muito alto da riqueza. Esses dados aí são para o coeficiente de Gini. Nós temos todos os países da OCDE, mais os países de interesse da OCDE, como eles colocam, certo? Que inclui Brasil, Coreia, México, Argentina. Seriam os países de renda média ou, num conceito amplo, de emergentes. Você vê que o Brasil tem a segunda pior distribuição de renda nesse grupo, ficando apenas atrás da África do Sul. Quanto maior o coeficiente de Gini, maior a concentração de renda. Então, nós estamos atrás apenas da África do Sul. E se você for pegar todos os países, 90 países para os quais há algum dado entre 2007 e 2013, e no caso de ter mais de um ano, você tirar a média dos coeficientes de Gini, você vê que o Brasil fica aí na 8ª posição, atrás, tendo menor concentração de renda apenas do que países que não nos, digamos assim, não nos envaidece muito estar atrás deles, certo? Que são esses que você vê aí, que tem as Ilhas Seychelles, África do Sul, Honduras, Zâmbia, Colômbia, Bolívia e Central African Republic. Bem,
O que é que os economistas têm apontado como causas possíveis desse atraso relativo do Brasil? Os economistas têm apresentado basicamente 4 alternativas, certo? A primeira seria a baixa qualidade das instituições brasileiras que inibe o desenvolvimento, certo? Isso é a base, eu diria, principal do argumento dos economistas conservadores, mais conservadores brasileiros hoje, certo? Então, a acumulação de esse problema institucional inibe a acumulação de capital físico, o desenvolvimento da produtividade total dos fatores, a acumulação de capital humano e mesmo a geração interna de poupança. Nós temos um nível de poupança muito baixo para o que seria necessário para um ritmo de crescimento maior. Uma outra opção, que é muito comum nos economistas brasileiros, dos chamados estruturalistas, cepalinos e heterodoxos, certo? Eles enfatizam muito a falta de demanda agregada, certo? Essa é a ideia, por exemplo, que se você for ver e analisar as posições da nossa presidente Dilma Rousseff, é o que ela tem na cabeça pela sua formação na década de 60 e 70, eu acho, não sei exatamente quando, mas lá na Universidade de Campinas, certo? Junto lá, eu acho que bem antes do nosso Márcio Postman, que também estudou lá, não é isso? A ideia deles é que a falta de demanda agregada inibe a acumulação de capital físico, produtividade total dos fatores e capital humano. Veja que eu estou traduzindo isso sempre dentro de uma função de produção. Esses conceitos estão traduzidos dentro de uma roupagem, de um linguajar teórico único. Você tem, principalmente os estruturalistas, enfatizaram muito a estrutura produtiva. Nossas especialidades, seja no começo, lá atrás, com Celso Furtado, em bens de consumo, ou bens primários, mercadorias primárias, seja hoje em dia com setores menos dinâmicos, isso atrasaria o desenvolvimento. Estou vendo meu tempo ali, eu vou começar a acelerar um pouquinho, certo, pessoal? E você tem uma terceira visão, que tem origem, na verdade, nas posições mais de esquerda, ainda iniciadas no século XIX, certo? Que as relações sociais é que inibem a acumulação de capital humano. Então, nós vamos analisar um pouco. Veja, antes de partir daí para a análise do modelo brasileiro, certo? Com muito pouco tempo aqui, eu vou tentar rapidamente mostrar que essas diferenças no que explicam o desenvolvimento geram políticas diferenciadas. Aí você tem uma série de exemplos que não vai dar tempo de eu passar sobre elas, certo? Mas, por exemplo, a menor acumulação de capital físico decorrente de fragilidade institucional faz com que você tenha que ter menor tributação, propostas políticas com menor tributação de investimento, mais segurança institucional, melhor infraestrutura, certo? Seriam decorrentes desse tipo de visão. Quando você está preocupado com a produtividade total dos fatores, simplificação dos processos burocráticos, melhor gestão pública, tem uma série de políticas que vão ser colocadas aqui. Eu imagino que Mansueto vai tratar bastante dessas ideias, certo? Mas, enfim, então você tem políticas específicas. Se você acredita que a demanda é que é o problema, você passa a ter outro receituário de políticas relevantes, certo? Então, juros mais baixos, por isso que nossa presidente tentou baixar a taxa de juros na marretada, né, isso há um tempo atrás, mais recursos para o BNDES, porque os empresários não têm capacidade de investir por conta própria, então você tem que subsidiar o empreendimento, como, aliás, a nossa presidente estava dizendo hoje no jornal Valor, que era preciso de ter linhas subsidiadas de investimento para que o empresariado invista. Então, você também tem um outro receituário importante que está aí apresentado de forma breve, certo? E se você acredita que as relações sociais é que são o determinante principal, o seu foco passa a ser principalmente a educação, certo? Duas coisas, a educação e você como agente do Estado, estando agente do Estado, você vai transformar as relações sociais básicas, o que requer também uma reforma institucional, certo? Então, o meu ponto aqui, eu vou querer mostrar para vocês, nos 5 minutos aqui que me faltam, duas coisas, certo? Eu fiz um trabalho recente, que tem aí os resultados, refazendo aqui, digamos assim, mudando um pouco uma visão que tem sido trazida para o Brasil de alguns
trabalhos externos, certo? Eu fiz uma decomposição do que seria o atraso, os determinantes do atraso relativo do Brasil em relação a vários países do mundo, e particularmente nesse gráfico aí vocês estão vendo em relação aos Estados Unidos. É possível fazer isso, não vou entrar num detalhe técnico aqui como é feito, mas como a gente tem dados hoje para estoque de capital físico, estoque de capital humano, certo? Temos para PIB per capita, claro, certo? Então, é possível você fazer essa decomposição, e a gente chega na seguinte... nesse gráfico que está aí, pegando de 1950 para cá. Ou seja, aquele pretinho ali é capital humano. Então, o atraso relativo do Brasil é consequência do baixo nível de educação da nossa população, certo? Ele explica aí em torno de 100%, porque alguns dos outros aspectos têm impacto negativo, certo? Como eles têm impacto negativo, o capital humano termina tendo um impacto mais de 100%, certo? Aí você tem a parte também, a relação capital físico-humano, que daria, de certa forma, a dificuldade de você fazer investimento institucionalmente, certo? E você tem aí também a produtividade total dos fatores, que é aquela ênfase exagerada. Instituições geralmente enfatiza a baixa produtividade total dos fatores, que não é um problema do Brasil. E a ideia estruturalista de especialização setorial também não tem impacto quase irrelevante, certo? Ou seja, isso aí deixaria duas teorias competindo ainda para explicar o atraso relativo do Brasil, que é as barreiras institucionais, porque a barreira institucionais ela tem 3 mecanismos de transmissão. Um através da produtividade total dos fatores, outro na acumulação de capital e outra na acumulação de capital humano. Se você tem instituições ruins, pode se levar a uma baixa acumulação de capital humano também. Então, pelos gráficos, essa visão fica ainda como aquela das relações sociais. A alternativa que eu falei que ia mostrar para vocês em relação aos outros países está aí, só tem dado para 2011, não dava para botar gráfico de 1950 para cá em todos os países, não é isso? Mas você vê que essa coluna aqui, que é de capital humano, geralmente está bem próximo de 1. Então, o atraso do Brasil, não só em relação aos Estados Unidos, mas com relação à Austrália, Inglaterra, França, Alemanha, não estou nem olhando os países, mas eu sei que estão todos aí, certo? A maioria dos países envolvidos, ele explica-se efetivamente pelo atraso, pela falta, pela escassez de capital humano que nós tivemos, que é determinada pelas relações sociais que não alocam recursos para a acumulação de capital humano, para a educação, basicamente, de forma adequada, e para isso você precisa de uma presença maior do Estado. Mas não é interesse das classes dominantes que você tenha isso, certo? Então, por isso que eu disse, as relações sociais é que estaria determinando o atraso relativo do Brasil. Então, uma outra preocupação, isso aí seria, então, para desenvolver o Brasil, não tem outra. A prioridade é uma e uma só, certo? Investimento em educação. Daí, uma candidata, por exemplo, feito Marina, enfatizar tanto expansão de escola de ensino integral, acesso das crianças à escola através do passe livre e outras políticas mais, inclusive preocupação séria que existe hoje com o aumento do salário do professor para a gente ter professores mais qualificados, certo? Então, essa seria a base dessa visão de Marina, certo? Essa interpretação. Então, para resolver o problema de distribuição de renda, claro, você precisa de uma série de políticas de transferência, políticas sociais de transferência, investimento em educação, também em reforma tributária. Nesse 1 minuto que me resta, eu gostaria de discutir um pouco esse gráfico, essa tabela com vocês, certo? Tem me preocupado muito quando as pessoas olham alguns candidatos, certo? Hoje, como, por exemplo, a Marina Silva, e dizem, aliás, o nosso Mansueto, que está aqui hoje no Jornal O Valor, estava dizendo que Marina é uma cópia de Aécio Neves, né? Esse é o programa dela. Veja, se você for pegar, infelizmente, nós tivemos passado de forma muito lenta, muito rápida naquelas políticas, mas claro que para vários aspectos daquelas políticas, as políticas passam a coincidir, certo? Mas elas coincidem com uma ordem de prioridades diferente. Eu botei aí, na minha visão, claro, nossos amigos aqui, ou qualquer um pode discordar, mas na minha visão, o que é que seria essencialmente a ordem de prioridade de cada candidato, dado esses modelos que eles têm por trás de desenvolvimento. No caso de Marina Silva, você tem, primeiro de tudo, a prioridade do investimento em educação.
Vocês vejam que seria em capital humano, que é o segundo item. Você veja que ele, na verdade, passa a ser, no caso do candidato Aécio Neves, apenas a terceira prioridade, porque os interesses e as prioridades e as articulações sociais por trás da candidatura de Aécio Neves não são as mesmas de Marina Silva. A nossa presidente Dilma tem formação na década de 60 e 70 e ainda comanda a economia, ela é efetivamente a ministra da Economia no Brasil, né? Isso é a ministra da Fazenda e do Planejamento e alguns outros ministérios mais, né? Isso, ou seja, ela comanda o país com mão de ferro, certo? Aliás, bem típico da ideologia um pouco autoritária que a gente tinha na década de 60 e 70. Então, o que é que acontece? Com esse comando que ela faz, ela usa claramente um modelo que acha que demanda agregada vai definir o crescimento do Brasil. Então, o Brasil está estourando de inflação e ela ainda está preocupada em elevar a demanda agregada no país, como nós vimos as últimas medidas de redução de compulsório, né, isso, e algumas outras para o sistema bancário tentando incentivar a demanda. Como se isso fosse gerar mais emprego, não vai. E crescimento muito menos, porque só faz deteriorar as contas públicas e dificultar a credibilidade que os empresários possam ter. Eu ia discutir também a parte de curto prazo, mas, infelizmente, meu tempo acabou. A parte de curto prazo fica para as discussões posteriores. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Certamente, durante a fase de perguntas, né, até ao responder alguma questão, você poderá emendar para complementar o seu raciocínio aqui. De imediato, então, eu passo a palavra ao Márcio Postman, que terá também 15 minutos. Olá a todos, nosso abraço fraterno a cada uma que aceitou a oportunidade de fazer parte desse debate. Um abraço aos que estão aqui nos acompanhando, como também os internautas. Dizer da nossa satisfação de poder compartilhar esse debate tão profícuo em torno do tema do desenvolvimento brasileiro, junto aqui com o Mansueto e o Alexandre. Quero dizer que, meu modo de ver, nós estamos diante de uma forte névoa que vem alienando profundamente a capacidade de grande parte dos analistas, dos estudiosos, dos comentaristas, sobre a questão econômica no Brasil, né? E essa alienação que nos impede, infelizmente, de ver o que está ocorrendo no Brasil, de fato, é o aspecto que eu gostaria aqui de ressaltar. Antes disso, gostaria de dizer que, a meu modo de ver, há duas razões que fomentam essa névoa, né, de interesse, obviamente, político, de esconder o que, de fato, nós estamos vivendo no Brasil. De um lado, a perspectiva neoliberal, não é, que segue ainda muito forte, influenciando as análises, né, assentada na perspectiva do curto-prazismo, olhando basicamente o curto prazo e oferecendo abordagens que são aquelas caracterizadas por análise de elevador. A economia subiu, a economia baixou, desceu porque não subiu. Isso, a meu modo de ver, é importante, mas insuficiente para termos uma avaliação sobre a questão do desenvolvimento, que é algo muito mais profundo e que as análises de elevadores, infelizmente, não permitem algo dessa natureza, né? E a segunda razão está associada à perspectiva pós-moderna que se difunde também no Brasil, fragmentando as partes, né, permitindo que se olhe apenas e tão somente alguns aspectos e não a totalidade. E isso, a meu modo de ver, produz e reproduz uma visão parcial do que está em curso no Brasil, né? A nossa hipótese aqui, a ser desenvolvida, diz respeito ao fato que o Brasil vive hoje, né, um terceiro momento singular da sua história. Um momento de grande importância, de grande relevância, e pela primeira vez, comparativamente aos dois outros momentos que eu vou rapidamente lembrar, nós estamos tendo a oportunidade de decidir de forma democrática. Porque, infelizmente, o nosso país não tem tradição democrática, nós somos um país de mais de 500 anos de história e estamos completando 50 anos de democracia. E na democracia, reafirmar um projeto de desenvolvimento é difícil, não é? Ainda que seja um experimento singular na nossa história, não é? O que eu quero chamar a atenção é que nós estamos vivendo um momento estratégico, assim como fora o momento estratégico do Brasil na década de 1880, quando o país teve capacidade de construir uma nova maioria política,
uma maioria política anti-escravista, né? Fomos dos últimos países a abolir a escravidão, uma maioria anti-escravista que fez reformas no país, como foi a abolição da escravatura em 1888, como foi a Constituição da República, abandonando o Império em 1889, como foi o estabelecimento de uma Constituição Federal de grande importância à época, de 1891, foi a maioria que construiu uma reforma política em 1881, e isso consagrou um salto no Brasil, permitindo que ele abandonasse mais de 150 anos de regressão econômica que derivou o Brasil após o fim do ciclo do ouro, em 1760. Foi ali que nós construímos uma maioria política que deu a oportunidade ao Brasil se engajar num ciclo de expansão, ainda que assumidamente uma sociedade agrária, não é, com grandes atrasos, que se desenvolveu ao longo da República Velha. Mas ali foi um momento especial da história brasileira. Não é? Um segundo momento especial se deu a partir da década de 1930, que também pela construção de uma nova maioria política, que negou o liberalismo da República Velha, não é? Construiu uma maioria que estabeleceu um projeto urbano industrial do Brasil. Permitiu sair do primitivismo que era a sociedade agrária, um país cuja expectativa média girava ao redor de 34 anos de idade, um país de baixa produtividade, e permitiu dar um salto inegável. Durante 50 anos fomos o país que mais cresceu no mundo, um projeto urbano industrial, um projeto que consagrou, não é, reformas importantes, como foi a consolidação das leis do trabalho, ainda que ela estivesse limitada apenas e tão somente aos trabalhadores urbanos, não é? Mas permitiu construir um país moderno, um país que infelizmente expandiu economicamente, mas não trouxe consigo o desenvolvimento social. Em 1980 nós éramos a 8ª economia do mundo, embora éramos também o 3º país mais desigual do mundo. Estou dizendo isso porque, a nosso modo de ver, estamos vivendo um momento especial, que é esse momento especial que se constrói a partir de 2002, quando se estabelece uma nova maioria política que vai negar o neoliberalismo da década de 90 e o retrocesso que foi, do ponto de vista econômico e social, as décadas de 80 e 90. Se em 1980 o Brasil era a 8ª economia do mundo, no ano 2000 passamos a ser a 13ª economia do mundo. Éramos menores do que o México. Foi um quadro dramático de geração e explosão do desemprego. Em 1980 tínhamos 1,9 milhões de desempregados, no ano 2000 tinha 11 milhões e 500 mil desempregados. Éramos o 13º país em número de desempregados em 1980, no ano 2000 éramos o 3º país com o maior desemprego do mundo. Esse quadro dramático que foi gerado pelas opções tomadas nos anos 80 e 90, não é, nos fez um país menor. E, portanto, a maioria política construída a partir de 2002 foi uma maioria que se estabeleceu buscando restabelecer aquilo que o neoliberalismo havia nos retirado nos anos 90. E o que nós temos? Que saldo nós temos nesses últimos 12 anos? Em primeiro lugar, o Brasil, que era a 13ª economia, passou a estar entre as 7 principais do mundo. O desemprego, que era o 3º maior do mundo, hoje se encontra entre o 14º do mundo. Temos ainda desemprego a ser enfrentado, mas muito menor do que era no ano 2000. O Brasil, que nunca havia conseguido combinar expansão econômica com redução da desigualdade de renda e com enfrentamento da pobreza, fez isso de forma simultânea. Nós não somos o país que reduz mais rapidamente a pobreza, no entanto, somos os poucos países que conseguem reduzir pobreza e desigualdade simultaneamente, especialmente a partir de 2008, quando o mundo ingressa numa crise de grande situação. Os países que eram referências para nós, como os Estados Unidos, vivem um quadro de subdesenvolvimento, de degradação da sua infraestrutura. Um país que praticamente quase não tem mais indústria, diante do deslocamento industrial que ocorreu para a Ásia. Esse é um quadro novo pelo qual o Brasil conseguiu construir uma maioria política que negou o neoliberalismo, que foi fundamental para restabelecer as bases da expansão, e vive problemas. Tá certo? Esses problemas, ao nosso modo de ver, resultam justamente da necessidade de um aperfeiçoamento da maioria política que temos hoje. Foi fundamental restabelecer aquilo que o neoliberalismo havia nos retirado, nos anos 90, sobretudo, não é? Mas não foi suficiente para darmos o passo fundamental que nos reafirmaria, ao final desta década, como sendo a 5ª maior economia do mundo. Temos superado os problemas da pobreza extrema, tendo constituído um quadro de pleno emprego e permitido que o Brasil, de fato, se consolidasse como uma grande liderança em termos internacionais. A imprensa, os leitores do Brasil estão envolvidos nessa névoa que permite alienação generalizada e não demonstrou um caso fantástico que ocorreu agora em julho. O Brasil sediou um encontro dos BRICS,
um encontro de grande importância política, que foi capaz de reunir lideranças da Unasul, e isso está, na verdade, viabilizando a construção de um outro modelo de comércio internacional e de finanças. Saibamos todos, né, que o ciclo de expansão capitalista do pós-guerra teve por base o Acordo de Bretton Woods, em 1944, e que permitiu uma expansão generalizada do mundo. No entanto, desde os anos 70, a crise do Bretton Woods deu aos Estados Unidos um poder imperial. O Brasil tentou isso durante 10 anos, de 2002 para cá, fazer uma mudança, uma reforma junto com outros países, dentro do FMI, dentro das Nações Unidas, dentro do Banco Mundial, e isso foi pífio. Os Estados Unidos e a União Europeia não permitem isso. Portanto, estamos construindo de fora, o que deu ao Brasil um oportunismo que jamais tivemos na história mundial, o oportunismo que o Brasil está construindo junto com os BRICS, uma outra ossatura financeira. O que está sendo talvez próximo de anunciar ainda esse ano, talvez no ano que vem, é a adesão da Alemanha aos BRICS. Isso significa um novo mundo em construção. Tá certo? O que retiraria, evidentemente, o quadro de desânimo internacional gerado pelas opções que Estados Unidos e, sobretudo, a União Europeia fazem de apostar ainda no neoliberalismo. Essa nova maioria política que está sendo agora possível de ser afiançada ou não, ela nos dará uma outra oportunidade maior, que é a realização de reformas que até agora não foram desenvolvidas por uma dificuldade enorme no quadro democrático. Não é? Quais são as reformas? A reforma política. Não é possível um país moderno, civilizado, se construir com a estrutura partidária que nós temos hoje. Um país em que sobram partidos e faltam ideias. Partidos que se expandem sem ter uma base de representação. E para um Brasil como o nosso, que não tem uma democracia consolidada, que está sendo aperfeiçoada, é fundamental o fortalecimento dos partidos. Partido é um elemento fundamental dentro do quadro democrático. Portanto, uma reforma política é absolutamente fundamental. Num país que tem 40 mil proprietários rurais, que dominam 50% da terra agriculturável, e possivelmente vão eleger este ano 180 a 190 de seus representantes. Isso gera um desbalanço enorme no quadro eleitoral. A dificuldade de fazer reforma tributária, que seria uma reforma fundamental no Brasil. Como é que se faz a reforma tributária? Não é só anunciar. O presidente Lula reuniu todos os governadores, fez um projeto, uma proposta, levou ao Congresso e até hoje não foi votado. Por que não foi votado? Porque a representação da sociedade no legislativo não é adequada. Não é possível que um país eleja o seu presidente, a sua presidenta, e não tenha o partido, a base, a frente que elegeu esse presidente, não tenha maioria no Congresso. É isso que faz a disformidade no Brasil. Então, a reforma política, a reforma eleitoral é absolutamente fundamental para justificar uma democracia ampla e, ao mesmo tempo, viabilizar as reformas, né, que são importantíssimas, como a reforma tributária. Não é possível num país que tenha 68% da sua população com rendimento, recebendo até 2 salários mínimos, que absorve 30% da renda nacional, no entanto, paga 42% de todos os impostos do Brasil. Essa é uma estrutura tributária inequivocamente equivocada. Não é possível continuar nesse... Precisamos fazer uma reforma. Não apenas também a reforma política, tá certo? Mas reformas no Estado. O Estado que nós temos hoje não é contemporâneo dos desafios que o Brasil precisa realizar. Um Estado corporativo, um Estado que tem gerado burocracias que cada vez são mais insulares, insulamento, desconectado com os interesses gerais, com custos exorbitantes. Portanto, nós temos uma agenda de reformas. Reformas que não apenas adiantam falar, explicitar, elas são importantes, mas nós aprendemos, depois de 50 anos, que dizer que tem que fazer reforma sem ter base política se torna um monstro nesse país. Não é? Nós o que fizemos nesse ano, que foi descomemorar o golpe de 64. O que foi o golpe de 64, senão uma resposta ao projeto reformista de Jean Goulart? Reformas que, se o Brasil, porventura, tivesse feito ali no início dos anos 60, nós seríamos completamente diferentes do que somos hoje, muito melhores. Agora, fazer propostas de reforma sem base política, sem sustentação no Congresso, tá certo? É uma ventania, é uma aventura. É por isso que nós aprendemos durante 12 anos, errando, também acertando, que é necessário agora, com maior envergadura, fazer reformas para valer. Tá certo? E esse é o passo fundamental para reafirmar o Brasil
como um país protagonista e que lhe daria um novo projeto de desenvolvimento, sustentável ambientalmente, sustentável econômica e socialmente. É essa a base da modernidade ao que o Brasil se assenta. Não é? E eu diria, de forma muito precisa, não é, que esta maioria política é uma construção difícil. Tá certo? É uma construção difícil porque nesse quadro, não é, de alienação, não é necessário fazer reformas também sobre os meios de comunicação. Não é possível um país como esse ter pouquíssimas famílias concentrando o poder midiático. Sem isso, nós não temos condições de ter um quadro democrático e com a difusão do conhecimento, como estamos tendo aqui. Posições diversas, as pessoas, cada um, não precisa de intermediário para decidir a sua opinião, a sua consciência. Cada um é possível de ter a sua opinião, não precisa de intermediário. Quando nós vamos perguntar para a população, para o indivíduo, como é que está a sua situação? A minha situação não está ruim. Eu tenho emprego, a minha renda melhorou, eu fiz uma série de compras aqui em casa. E o Brasil? O Brasil está ruim, o Brasil está ruim, o Brasil está péssimo. Por quê? Porque ele não tem governabilidade sobre as informações. Aquilo que ele tem governabilidade, que é seu emprego, seu trabalho, ele se posiciona. Agora, aquilo que está longe da sua visão, ele fica dependendo dos intermediários, e os intermediários não oferecem uma posição democrática, o que é fundamental para nós garantirmos um país justo, democrático. Eu não tenho dúvida que só um elemento nos impede de dar esse salto protagonizador, né, que é de evidenciar um Brasil num período singular para as nossas gerações que estão vivendo esse momento e as gerações que vêm na sequência. O que é isso? É o medo. Somente o medo pode nos impedir de dar um passo mais ousado. O medo de construir o ousado, o novo, deixar de ser governados pelos que já morreram. E eu não tenho dúvida alguma, Sérgio, que um evento com essa importância, não é? Com o quadro que aqui nós temos hoje, nos ajuda a fugir do medo e apostar no Brasil justo, soberano e democrático. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcio Postman. Eu queria aproveitar essa passagem de palavra para dizer que o Alexandre Hans deixou disponível para nós aqui a apresentação que ele colocou e não pôde explorar totalmente como ele gostaria, deixou à disposição, a gente vai colocar então depois no site da ANAB, para quem quiser olhar com mais vagar, estará à disposição de todo mundo. De imediato, então, eu passo a palavra para o Mansueto Almeida utilizar os seus 15 minutos. Por favor. Bom dia, é uma honra estar aqui nesse evento do Banco do Brasil, por vários motivos, um dos quais é que eu acompanho a história do Banco do Brasil, eu sou do Ceará, e vários amigos meus de faculdade, de graduação, trabalham no Banco do Brasil, e eu tenho amigos que entraram no Banco do Brasil naquele programa que existiu, eu acho que ainda existe, do menor estagiário, que depois fazia concurso. Então, o Banco do Brasil, principalmente no interior do Nordeste, eu me lembro que na década de 70, no interior do Nordeste, as 3, 4 pessoas mais importantes no município eram o prefeito, o médico, o padre e o gerente do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil sempre foi muito ativo, sempre é importante para a nossa história, e num mercado como o Brasil, financeiro, você tem grandes bancos e é um mercado relativamente concentrado, você ter bancos públicos bastante ativos é, de fato, importante para o país. Dito isso, antes de começar a minha palestra, eu vou gastar mais 30 segundos para falar duas coisas aqui, enfim, dos componentes da mesa. Um, Alexandre é um amigo de Pernambuco, é um dos economistas mais brilhantes do Nordeste. A gente concorda com várias coisas e discorda de outras, mas, sem dúvida, o Alexandre é uma pessoa, enfim, que eu tenho um grande apreço. E o Márcio é professor da Unicamp, foi meu chefe no IPEA. A gente discorda de várias coisas, mas quando o Márcio estava no IPEA, sempre deu toda a liberdade e estimulou o debate. Ao contrário do que se pensa, quando o Márcio foi presidente do IPEA, enfim, eu tinha toda a liberdade para falar o que eu queria contra, a favor do governo, de quem quer que seja, que isso é tradição da academia. Então, assim, uma coisa é a gente discutir ideias e saber que discussão de ideias não são discussões pessoais, não é uma coisa um contra o outro. O Brasil, a meu ver, está num momento difícil, quem quer que seja o próximo presidente vai precisar da ajuda de todos nós para essa economia voltar a crescer e continuar ativamente com os programas sociais. Dito isso, eu vou começar a minha palestra, primeiro falando um pouco da questão histórica do nosso desenvolvimento, depois fazendo um diagnóstico de fatores estruturais e conjunturais que atrapalham o crescimento. Um terceiro ponto, eu vou falar o que fazer, o que é mais ou menos a nossa proposta,
e quais são os desafios. Muitos dos quais, claro que eu não tenho resposta, e precisa ser construído politicamente por quem for o presidente da República. Do ponto de vista histórico, enfim, a nossa história de meados do século XX até 88 é uma história que o nosso crescimento foi muito puxado pela industrialização. Você teve um período ali forte de reformas liberais pós-golpe de 64, e que você teve a criação de vários instrumentos que até hoje funcionam. Você teve uma reforma financeira em 64, você teve a introdução do imposto, que naquela época que era sobre valor adicionado, que deu origem ao ICMS. Então, você teve um conjunto de reformas, isso tudo levou ao milagre econômico brasileiro, que foi um período de crescimento muito rápido do PIB do Brasil, em torno de 10% ao ano, de 68 a 73. Depois, com a crise do petróleo, o Brasil tentou, a todo o custo, manter o ritmo de crescimento, e as políticas erradas que a gente fez num período de 6 anos, que vai de 74 a 80, nos legou 2 décadas de baixo crescimento. Se você olha a história de alguns países que se tornaram desenvolvidos, vou citar 2, Inglaterra e Estados Unidos, a história desses países do pós-guerra, esses países não tiveram um milagre econômico, esses países não tiveram nenhum período de rápido crescimento, de crescimento de PIB de 8%, 10% ao ano. Isso não existiu na Inglaterra nem nos Estados Unidos. E como esses países que não tiveram milagres se tornaram países desenvolvidos, porque eles tiveram um crescimento consistente do PIB per capita em torno de 2% a 3% ao ano por mais de meio século. Desde 1950 até 2007, antes da crise, o crescimento do PIB per capita do Reino Unido, dos Estados Unidos, é em torno de 2% ao ano. Tem 1 ou 2 anos de crise, se recupera rapidamente, e, na média, você tem um crescimento do PIB per capita de 2% ao ano por mais de meio século. Isso levou esses países que tinham uma renda per capita no pós-guerra semelhante ao do Brasil hoje, se tornarem países desenvolvidos. Então, para um país crescer, para um país se tornar desenvolvido, ele não precisa de milagre econômico. Primeiro ponto. No nosso caso, a insistência de o governo, na segunda metade da década de 70, fazer o Brasil crescer a qualquer custo, a qualquer preço, nos levou, novamente, a uma crise na década de 80 e a 2 décadas de baixo crescimento. De 1980 a 2000, o crescimento do PIB per capita do Brasil, durante 21 anos, no acumulado, foi 8%. Muito baixo. Quer dizer, em circunstâncias normais, você deveria crescer isso em 2 anos. Você levou 21 anos para crescer o que você deveria crescer pelo menos em 2 anos. Esse é o nosso histórico. Nesse meio tempo, você tem a Constituição de 88. A Constituição de 88 é um divisor de águas, porque vem no momento em que você volta com um processo democrático e um anseio da sociedade brasileira por mais distribuição e mais proteção do Estado. A partir de 88, na Constituição, você coloca lá uma coisa muito clara. Sistema Único de Saúde universal, integral e gratuito. Sistema de educação, dever do Estado, universal. Você tem uma série de coisas na Constituição de 88 que está estabelecido lá, mas só foi implementado ao longo dos anos nos governos posteriores. A década de 90 é uma década de reformas liberais? Mas foi reformas liberais que, a meu ver, foram extremamente positivas. Tanto é que os governos posteriores não voltaram atrás dessas reformas liberais. Os governos posteriores, ninguém cogitou em estatizar novamente o setor de telecomunicação. Eu me lembro que um dos casamentos da minha irmã mais velha foi um telefone, um dos presentes de casamento. Hoje em dia a gente compra telefone na banca da esquina. Nenhum governo posterior cogitou em estatizar o sistema de telecomunicação. Ao contrário, reforçou o modelo. Na parte de abertura comercial, nenhum governo também, agora se fez um pouquinho, se voltou um pouco atrás da abertura comercial, com a proteção em alguns setores, mas hoje em dia todo mundo reconhece que é necessária a maior integração ao comércio internacional. O papel das agências reguladoras, num sistema que você teve privatização do setor elétrico, do setor telecomunicação, é importante e ninguém fala em fechar agências reguladoras. Todos os candidatos falam em aprimorar o funcionamento das agências reguladoras. Então, se vocês me perguntarem, as reformas liberais da década de 90 foram ruins para a economia, eu não vejo como. Quer dizer, isso levou a um aumento brutal de crescimento de produtividade de 2002 a 2010, em torno de 1,6% ao ano. E o próprio primeiro mandato do governo Lula foi um governo bastante reformista, com agendas liberais de reformas. Dito isso, esse é mais ou menos o histórico, e nesse histórico da Constituição,
a gente tem algo muito claro. Quando você olha o comportamento do gasto público do Brasil, não é hoje, desde 1991 até hoje, em todos os governos, o gasto que mais cresceu foi gasto social. Todos os presidentes. Na década de 90, o gasto que mais cresceu foi o gasto com a Previdência. E a Previdência Rural foi importante para reduzir pobreza. O Brasil gastava com Previdência, em 1991, INSS, 3,5% do PIB. Hoje, gasta mais ou menos 7,3%, 7,4% do PIB. A gente gastava com Previdência na década de 70, 2,5% do PIB. É o que a China gasta hoje. Então, grande parte do crescimento do nosso gasto, a partir de 90 a 91, foi Previdência. E o resto foram outros programas sociais. O benefício de prestação continuada, os bolsas que se integraram no Bolsa Família, maiores gastos com saúde e educação. Hoje, a gente tem algo positivo no Brasil, que é o seguinte, independentemente de quem seja o prefeito, gasto com saúde e educação é prioritário, porque são gastos vinculados. Então, qualquer prefeito vai ter que gastar 40% do orçamento dele com educação e saúde, mesmo que ele não goste de educação e saúde. Então, claramente, o gasto público no Brasil está ligado, sim, a um modelo de bem-estar social. O brasileiro, em sucessivas eleições, ele vota olhando para a Europa. O Brasil é uma social-democracia e, embora você tenha vários modelos diferentes no mundo, o modelo asiático, que é um modelo mais liberal, que alta poupança, gasta um pouco com social, o modelo americano, que é um modelo de baixa carga tributária, o modelo mais liberal, com a rede social menor, e o modelo europeu, das sociais-democracias, que são modelo de carga tributária alta, gasto social elevado, claramente o eleitor brasileiro tem se posicionado, eu quero esse modelo europeu. E todos os partidos convergem com estratégias diferentes para isso. Dito isso, o tempo está passando, dito isso, há algumas restrições. E aí eu passo agora para o nosso problema atual. Qual é o nosso problema atual? Quando você olha, primeiro, educação, investimento, produtividade, tudo isso é importante e todas essas coisas se relacionam. Quando você tem um país que a produtividade está crescendo mais, isso aumenta o retorno do investimento e o próprio crescimento da produtividade puxa o aumento do investimento. Se você tem um país que está crescendo mais e está investindo mais, investe mais em infraestrutura, você vai ter, enfim, pessoas mais interessadas em fazer engenharia, em se educar mais, em aumentar o seu treinamento para participar do mercado de trabalho pujante, etc. Então, todas essas coisas se relacionam. Só que tem um problema. O Brasil, o eleitor, ele olha para a Inglaterra, ele olha para a Finlândia e fala o seguinte, eu quero ter o sistema de saúde da Inglaterra, que você não paga absolutamente nada, 85% a 90% do gasto é público. No Brasil não é, a gente tem um sistema universal de saúde, mas grande parte do gasto é privado. E o eleitor brasileiro olha para a qualidade da educação da Finlândia e diz, eu quero ter o mesmo. Só que a gente não tem dinheiro para ter a mesma educação da Finlândia, nem a mesma saúde da Inglaterra. Para a gente alcançar isso, a gente tem que crescer. Por isso que o Alexandre fez uma observação que eu acho muito boa, que, de fato, quer dizer, uma das preocupações, no caso do PSDB, do partido, enfim, que eu estou ajudando a montar o plano de governo, é com crescimento. Porque com crescimento é que vai permitir você a gastar mais com social. Isso foi, inclusive, a história do governo Lula. Sem crescimento, você não vai conseguir gastar mais com social. Se você olha a história do mundo, dos países, os países que mais gastam com social não são os países mais pobres, são os países mais ricos. Quando a gente vai falar de saúde, a gente se compara com a Inglaterra e com o Canadá. Quando a gente vai falar com educação, a gente se compara com Finlândia, a gente se compara com Coreia. São países ricos, países que gastam mais com educação, saúde e proteção, não são países pobres. Por isso que em política social, na literatura econômica, tem uma coisa que se chama paradoxo de Robin Hood. Quem deveria gastar mais com social são os países pobres. No entanto, quem gasta mais com social, quem tem redes de assistência social mais ampla, são países ricos. Por isso, a ênfase em o Brasil voltar a crescer. É tão difícil assim o Brasil voltar a crescer? Não. Quer dizer, o Brasil, no governo Dilma,
E aí, olhando também a história do Brasil, desde 2002, 2003, a gente tem uma ruptura de modelo. O início do governo Lula até 2008 era um governo, eu considero reformista, um governo que vinha avançando bastante, o país vinha crescendo, ajudado por uma conjuntura externa favorável. A partir de 2008, com a crise, o governo optou, como foi mais ou menos ali na segunda década de 70, vamos manter o crescimento a qualquer custo e vamos dar subsídios. O volume de subsídios que a gente deu foi uma coisa normal. A gente expandiu a dívida pública em 10 pontos do PIB, num período de 5 anos, para dar subsídios, alguns totalmente justificáveis e outros não são justificáveis. Outros a gente deu muito subsídio para algumas empresas grandes que poderiam ter se endividado no mercado. E vocês sabem muito melhor do que eu, porque vocês conhecem aí essas empresas e como funciona o mercado de crédito. Então, acho que houve um exagero. Dito isso, esse excesso de intervenção na economia, que não foi feito por maldade, quando o governo adotou uma série de incentivos setoriais, de fato o governo pensava que estava estimulando a economia, que isso ia trazer mais crescimento. Infelizmente, não trouxe. Se a gente estivesse crescendo 4%, 5% ao ano, possivelmente assim, a gente não teria os problemas que tem hoje, mas não está, o Brasil não está crescendo 4%, 5% ao ano, o crescimento médio do governo Dilma vai ser inferior a 2%, e em 4 anos de governo Dilma, a gente vai ter uma expansão do gasto público de 2,2 pontos do PIB. Gasto público do governo central, que é governo federal, Previdência e Banco Central, sem incluir juros. O gasto primário, a despesa não financeira do governo central, em 3 anos de governo Dilma já cresceu 1,5%. Nesse ano, possivelmente, vai crescer mais 0,7%. A gente vai ter, no acumulado, um crescimento de 2,2%. De 1998 a 2010, durante 12 anos, Fernando Henrique Cardoso II, Lula 1, Lula 2, o gasto público cresceu 2,4 pontos do PIB. Em 4 anos, a gente vai ter um gasto semelhante a 12 anos. Por quê? Porque o governo Dilma é muito mais gastador do que os outros? Não. Porque o governo Dilma manteve o ritmo de crescimento do gasto na economia, que passou a crescer muito menos. Daí, a nossa ênfase em crescimento. Dado que eu só tenho 1 minuto, eu vou ter que falar como é que resolve esse problema, como é que o Brasil volta a crescer. E aí não tem absolutamente nenhuma mágica. Primeiro, você continuar com as reformas estruturais, ter marcos regulatórios claros. Por que os investidores não investiram no Galeão ou em Guarulhos 5, 6 anos atrás, ou no aeroporto de Brasília? Porque não podia, não tinha marco regulatório. Então, define o marco regulatório, deixa as regras claras, faz leilões com bastante concorrência, continua as reformas graduais na economia, como melhoria da educação, etc. Isso vai levar um pouco à produtividade. Você vai precisar de capital externo para aumentar investimento em infraestrutura. O governo não tem o dinheiro para fazer isso. Isso vai ter que ser com recurso privado. Tudo isso vai expandir o crescimento. E com a expansão do crescimento, a gente vai ter que colocar algumas questões difíceis no debate, como reforma de previdência, como melhorar a qualidade da educação, sem expandir tanto gasto, tudo isso. É uma agenda difícil? É uma agenda difícil. É possível fazer? É possível o Brasil voltar a crescer 4,5%, 5%, se esse país crescer 4% ao ano, significa o crescimento de PIB per capita de 3% ao ano. Isso é muita coisa, dada a história mundial. Obrigado. Obrigado, Mansueto Almeida. Acho que depois dessas 3 falas muito boas, a gente pode partir direto para as perguntas aqui, já chegaram bastante. Eu sei que deve ter assuntos mais abrangentes, né, em termos de crescimento econômico, mas eu vou começar com as perguntas que têm mais a ver com esse evento, que não deixam de ser importantes. E aí eu colocaria essa pergunta para os 3 palestrantes, dando aí uns 3 minutos para cada um, inicialmente, para responder, que seria perguntas que vieram, por exemplo, do Hermínio Sobrinho, do Fábio Jean, de quem mais aqui? Da Sandra Miranda, que as 3 em conjunto passam por vocês dizerem como é que vem o papel do Banco do Brasil, dos demais bancos públicos, versus o papel dos bancos privados, né, no futuro governo, e também a questão da autonomia ou independência do Banco Central. Acho que é uma coisa bem focada para esse debate do Banco do Brasil. Então, poderíamos começar com o Alexandre? Bem, começar pela autonomia do Banco Central, que é a mais fácil, certo? Olha, eu voltei para o Brasil há muito tempo atrás, em 1993, e acho que desde então eu trouxe aquilo que talvez
Márcio Postman considere uma agenda neoliberal comigo, certo? E desde então, eu tenho visto cada vez mais todos os economistas convergirem para a agenda neoliberal. Por exemplo, pessoal, eu fui muito criticado quando o governo Fernando Henrique, acho que foi Fernando Henrique, fez a lei de responsabilidade fiscal, e eu, como uma pessoa mais reconhecida como parte da esquerda pernambucana, fui defender a lei de responsabilidade fiscal, certo? E várias outras reformas do gênero. Porque, veja, para que você tenha uma solução favorável no interesse dos trabalhadores, na luta de classe, você tem que ter como pré-condição a estabilidade da economia, certo? Porque se você, a inflação, ela torna muito injusta a disputa por espaço dentro do bolo total da economia, porque os empresários podem ajustar seus preços qualquer dia, e os trabalhadores têm contratos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que você consiga que haja uma intermediação política dos conflitos sociais é que você tenha a inflação estritamente controlada. E não resta dúvida que a autonomia do Banco Central é essencial, certo? Olha, Alexandre Tombini estudou comigo, sentou inclusive em algumas salas de aulas comigo, conheço bem Alexandre Tombini, é um cara muito competente, mas ele não faz aquilo que eu sei que ele defenderia, porque tem intervenção do governo federal, da presidente Dilma. Ela grita lá uma coisa, Tombini tem que responder aqui, tem que se ajustar. Então, não podemos ter isso. Temos que controlar a inflação. A inflação é perversa, principalmente para os mais pobres e para os trabalhadores. E a autonomia do Banco Central tem condições de baixar a inflação tremendamente. Todos os países em que há autonomia do Banco Central têm menos inflação, porque ele é mais medíocre, é mais estreito, o presidente do Banco Central, ele olha aquilo, ele foca aquilo. Se a gente resolver isso, o resto a gente tem que resolver através de outros instrumentos, não é a partir da política monetária. E para que a gente possa dar soluções para a sociedade razoáveis, no interesse da maioria, a gente tem que ter esse problema tirado da frente. Papel do Banco do Brasil. Olha, o Banco do Brasil, eu sou cliente do Banco do Brasil, certo? Então, obviamente, é um banco que eu sempre tive bastante simpatia, certo? É um banco grande que atua numa área, em várias áreas que os outros bancos não querem atuar. Eu diria que é um patrimônio nacional. Qual é o papel do banco? O que é que tem que mudar no Banco do Brasil? Certo? O Banco do Brasil tem que ser menos penalizado pelo governo federal, certo? Para que eles... Muitas vezes você, por exemplo, tem programas que o governo federal faz e joga a conta para cima do Banco do Brasil, certo? Por exemplo, você colocar um agricultor do Pronaf dentro de uma agência, certo? Para negociar e processar um contrato, esses números são totalmente chutados, porque eu já tive com esses números, mas há muito tempo atrás, certo? É, digamos, R$20, digamos, R$50. Aí o governo federal paga apenas R$20 para o Banco do Brasil. Claro que isso sangra, e depois vocês, funcionários, ficam de incompetentes. E dizem, não, o banco dá menos rentabilidade para o funcionário, pega várias estatísticas e mostra que o banco está com mau desempenho. Claro, com um governo fazendo política fiscal, generosidade de gastos, certo? Em cima do Banco do Brasil, é claro que fica difícil ele assegurar a rentabilidade. Então, o Banco do Brasil tem que ser mais bem protegido do governo federal, certo? Você não pode estar com uma situação agora que o governo federal começa a atrasar uma série de programas, e aí o Banco do Brasil tem que, o pagamento, a contrapartida, o pagamento ao Banco do Brasil, pela série de programas, você deixa o banco apertado. Você tem uma lei de licitações no banco que também complica, que dificulta as transações que o banco faz com fornecedores em relação a outros bancos. Então, você tem que dar mais agilidade ao Banco do Brasil e fazer que ele continue competindo forte, certo? Expandindo nossa economia para outras regiões, como foi falado aqui anteriormente pelo representante do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil tem que ser mantido
e ser permitido que ele possa dar mais resultados e que não seja penalizado na sua imagem por causa dessa falta de transparência na relação entre Banco do Brasil e governo federal. Obrigado, Alexandre. Com a palavra, o Márcio Postman. Agradecer as duas questões que são muito importantes do ponto de vista da reflexão sobre as possibilidades do desenvolvimento brasileiro, tendo como base o papel do sistema financeiro. Quero começar dizendo que, em relação ao Banco Central, a sua autonomia, a sua independência significaria retrocesso democrático. Porque nós somos um país que não tem maturidade democrática. A democracia é uma construção, precisa de tempo, tá certo? Se você olha o que é o Brasil da ditadura militar e o Brasil da democracia, nós vamos perceber que ocorreram uma série de mudanças, oxigenação de várias instituições, entre elas dentro do executivo, e sabemos que precisa avançar muito mais, entre elas dentro do legislativo, precisamos fazer uma reforma profunda do sistema político eleitoral, o judiciário pouco se mexeu, tá certo? E agora, você dá autonomia ao Banco Central, significa retirar do povo a possibilidade de escolher para que deve servir o Banco Central. Então, a meu modo de ver, é um retrocesso político, o que não significa dizer que o Banco Central tem que cumprir as regras pelas quais ele deve existir, tá certo? E acredito, inclusive, que a pauta do Banco Central é pobre, porque ela inclui apenas e tão somente a questão da moeda. O Banco Central americano, o Banco Central inglês, eles têm outras questões que é o nível de emprego. Para quem conhece o Banco Central norte-americano, sabe que lá é uma instituição que estuda tudo. Tem filósofo, tem geógrafo, é conhecer a perspectiva nacional. Não podemos ter apenas tecnocráticos, cabeça de planilha, precisamos ter uma coisa mais alargada. Então, eu penso um Banco Central muito mais importante do que ele é hoje, mas sem essa autonomia que se defende atualmente. Em relação à questão dos bancos públicos, os bancos públicos são estratégicos no Brasil para a sustentação e orientação do desenvolvimento nacional, especialmente no momento em que está em crise várias das capacidades das políticas nacionais. Por exemplo, fazer política nacional monetária é uma dificuldade enorme enquanto permanecer o sistema monetário internacional. Enquanto o Banco Central americano define para onde vai a moeda, uma moeda comum como qualquer outra, que não tem lastro em dólar, lastro em ouro, isso para nós, qualquer subida, manifestação do Banco Central, para nós aqui é um desespero, para nós e para o mundo todo, diga-se de passagem. Portanto, a questão do sistema financeiro é estratégica. Sem os bancos públicos, nós estaríamos penando até hoje, a partir da crise de 2008. Então, entendo que os bancos públicos precisam ser ampliados, inclusive, na sua quantidade. Quando a gente vai olhar a perspectiva dos governadores, nós somos um país, uma república federativa. Os governadores não têm mais o que fazer. Os governadores tinham um papel na política monetária a reforma dos anos 90, que castrou os governadores, tá certo? Que estão tudo com pires no rio. As prefeituras estão se tornando cada vez mais apenas implementadores de políticas federais, perderam a autonomia. Portanto, a retomada dos bancos, do ponto de vista de repensar a questão regional no Brasil, a questão municipal, os agregados que nós temos hoje em várias cidades, a concentração da população hoje está nas regiões metropolitanas. E que papel têm as nossas lideranças, os nossos atores na problemática metropolitana? Entendo, inclusive, que há outros segmentos que precisariam ter interferência de bancos públicos, como é o caso, por exemplo, da agricultura familiar. Eu sei que nós temos avanços, mas a agricultura familiar exige um outro perfil bancário. A questão dos micro e pequenos empresas. Por que não podemos ter um banco público como tem no Japão, olhando plenamente os micro e pequenos negócios? A questão do comércio internacional, um Exim Bank. Por que não podemos ter um banco que olhe a questão do comércio internacional? Então, tem espaço para discutir, do ponto de vista de uma maior ampliação dos bancos públicos. E, por fim, a questão que diz respeito aos bancários, que é, na verdade, a presença da terceirização. Em 1985, nós tínhamos em torno de 800 mil bancários no Brasil e tínhamos 200 mil trabalhadores terceirizados que estavam envolvidos na atividade bancária.
Pois hoje nós temos 1.700.000 trabalhadores na atividade bancária, só que contratados diretamente para os bancos são em torno de 500 mil, e nós temos 1.200.000 pessoas que trabalham nos bancos com a outra categoria. Por que isso? A terceirização criou uma subcontratação. Portanto, eu diria, não apenas olhar a estrutura do sistema bancário, mas também aquele que faz com que o sistema bancário opere na qualidade que nós temos hoje. Obrigado. Na questão da independência, na questão de independência de Banco Central, eu também, assim, eu me aproximo muito da opinião do Alexandre. Eu acho que não tem problema nenhum. No nosso caso do PSDB, isso divide. Mas, claramente, o que é importante para o Banco Central, se a independência não estiver em lei, é ter independência operacional, como, inclusive, a presidente atual sempre destaca. É preciso o Banco Central ter independência operacional. No nosso caso, eu acho que não teve muito nesse governo, mas, de fato, é preciso. Agora, a gente está perdendo aqui, quem define meta de inflação não é Banco Central. Quem define meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que é formado por 3 ministros. Não há nenhum impedimento legal que o Conselho Monetário Nacional fixe a meta de inflação em 6, 6,5, 7 ou mais. O Banco Central, a função dele é cumprir com a meta que foi fixada pelo Conselho Monetário. A gente joga a pedra do Banco Central, mas quem definiu a meta de inflação em 4,5 foi o Conselho Monetário. São 3 ministros. Se a gente acha que isso causa, enfim, mais prejuízo à economia, ao crescimento, do que benefício, quem deve ser atacado não é o Banco Central. Quem deve ser atacado é o Conselho Monetário Nacional, que definiu a meta. Então, assim, isso é importante para a gente deixar muito claro, porque uma vez eu pedi ao meu gerente do Banco do Brasil um aumento do limite de crédito de 4 milhões de reais. E ele falou, olha, você não tem renda para ter um limite de crédito de 4 milhões de reais. E eu entendi. Infelizmente, a gente trabalha com restrição orçamentária. Isso envolve ter algumas responsabilidades. O Banco Central, o papel dele é controlar, é fazer com que a inflação vá para o centro da meta. Se a meta é 4,5 e para isso ele tem que puxar os juros, o erro não é do Banco Central, o erro é do Conselho Monetário, que definiu aquela meta e força o Banco Central a cumprir. Então, se a gente não gosta de taxas de juros altas e com a inflação, enfim, eu não gosto de juros altos, ninguém aqui gosta, e acha que o Banco Central, com a sua política de aumentar juros, prejudica a economia, novamente, o culpado não é ele. Tem alguns programas no que o Banco do Brasil faz, que a margem de lucro é muito pequena, porque são programas que o governo pede. Isso significa que o Banco do Brasil é ineficiente? Não. Vocês estão fazendo um programa e estão sendo pagos pelo governo, às vezes mal pagos, mas isso porque o governo pediu. A parte comercial do Banco do Brasil concorre com todos os bancos privados de igual para igual. E na parte que é programas públicos, é muito bom, mas tem que ser remunerado adequadamente. Isso é assim. Então, assim, eu não tenho nenhum preconceito contra o Banco Central Independente. No caso do PSDB, quer dizer, claramente, a gente não tem, esse debate é secundário, porque claramente o Banco Central seria independente, teria independência operacional. No caso do papel de Banco do Brasil, aí, novamente, o Banco do Brasil, eu acho que tem 2 funções muito importantes. Um do banco comercial, o Brasil tem poucos bancos, então você ter um banco público ativo e do tamanho do Banco do Brasil concorrendo é muito positivo. É muito positivo para o funcionamento do mercado financeiro. Isso é um ponto. 2, o Banco do Brasil, como Caixa Econômica, faz programas públicos. E isso também é muito positivo. Vocês têm programas, eu ainda não sei se ainda esses programas continuam, mas eu me lembro de 3, 4 anos atrás, conversando com vários gerentes, o Banco do Brasil tinha começado um programa de gerente de desenvolvimento sustentável. E era você colocava um gerente em cada uma dessas agências. Eu me lembro que eu conheci esse programa em Salvador, e era um programa de custo muito alto, mas era uma política pública. Isso é muito positivo. O governo tem um banco que ele pode usar para fazer determinadas políticas públicas, desde que remunere adequadamente o banco, porque isso vai influenciar no salário de vocês. Eu acho extremamente positivo. Eu não vejo nenhum problema. Então, eu acho que o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, de todos os bancos públicos, para mim, é o melhor deles. Por quê? Porque vocês têm uma estrutura de capital misto. Vocês têm uma transparência muito grande que a gente não vê nos outros bancos. Vocês têm, por lei, que publicar balanço.
Isso não tem nos outros bancos. Então, vocês já têm um controle da sociedade e controle de acionistas que é muito bom. O Banco do Brasil é um banco transparente. Eu posso falar o mesmo dos outros bancos públicos? Infelizmente, não. E aí entra a questão de banco público. Quer dizer, uma vez eu estava num debate com 40 empresários em São Paulo, e todos estavam elogiando muito o BNDES. No final da apresentação deles, eu falei, olha, eu quero também elogiar o BNDES e quero propor na mesa, essa casa, propor um novo imposto para dar mais recursos do BNDES. Todos queriam me matar. Ou seja, estavam todos elogiando o BNDES. Quando eu coloquei, ótimo, se a gente quer um BNDES mais ativo, vamos definir a fonte de recursos. No Brasil, para eu gastar mais com saúde e educação, eu tenho que, antemão, definir a fonte de recurso. Se eu quero ter um banco público mais ativo, por que eu não preciso definir a fonte de recurso? Quando eu coloquei isso para os empresários falaram, eu não quero definir fonte de recurso. Ou seja, se a gente quer ter banco público ativo, ótimo, vamos definir a fonte de recurso, porque o que a gente fez nos últimos 5 anos foi expansão da dívida em 10 pontos do PIB para fazer algumas operações que eram justificáveis e outras não, coisa que não acontece com vocês. Quer dizer, grande parte desse recurso foi via BNDES. Então, assim, independência do Banco Central, eu acho que isso é um debate secundário, desde que o Banco Central tenha independência operacional. 2, papel do Banco do Brasil, muito importante para a economia brasileira, tanto do ponto de vista de concorrência quanto de políticas públicas, inclusive com capital humano. Tem vários funcionários do Banco do Brasil que participam do governo, e eu acho que isso é muito positivo. Obrigado aos 3 debatedores. Passar agora para o Alexandre, a pergunta do Manuel Leite Magalhães, que é delegado sindical do Banco do Brasil. Ele afirma que a questão da educação é uma questão social. E aí pergunta como a Marina vai privilegiar o social se ela já abraçou o poder econômico e o neoliberalismo. Que são antissociais e dominados pelo Deus mercado e o santo lucro. Pessoal, quando eu falei aqui, eu tentei dar um discurso que eu chamo de esquerda de verdade. Porque não é ser de esquerda defender subsídio para empresário. Não é ser de esquerda fazer os bancos privados no Brasil terem a maior rentabilidade de sua história. Não é ser de esquerda quebrar as empresas eficientes que não têm relação com o setor privado, público, e privilegiar com drenos gigantescos de recursos da população para essas empresas. A gente está confundindo o que é ser de esquerda, certo? Porque, infelizmente, quando nossa esquerda começou lá atrás, certo? Nós não tínhamos uma voz forte na sociedade e nós precisamos de nos alinhar, certo? Nós, eu digo, a esquerda precisou se alinhar com Roberto Simonsen, que escreveu aquele livro História Econômica do Brasil, com Celso Furtado e tantos outros, que basicamente defendiam a indústria contra uma oligarquia agrária. Mas a questão no Brasil hoje não é mais essa. Nós não precisamos estar do lado dos grandes empresários com um discurso falso de esquerda e acusando de neoliberal quem não quer estar ficando drenando dinheiro para empresário. Certo? Ser de esquerda é garantir o Estado correto, o Estado funcionando para a população, políticas sociais fortes e uma boa política de distribuição de renda e, principalmente, garantir oportunidades para todo mundo. Como dizia o falecido Eduardo Campos, esse país só vai ser justo quando o empresário sentar na mesma escola do filho do trabalhador. Aí nós vamos ter um país juntos. Então, eu sinto muito quem vem acusar a proposta do neoliberal, porque, na verdade, está com dissintonia do que está acontecendo no mundo. Quando eu defendi recentemente a autonomia do Banco Central, eu estava exatamente com o mesmo discurso de esquerda, dizer, eu não quero dar uma arma para um empresariado para se defender e, na verdade, quando chega acima de 6%, começar a atacar os empregados e aumentar e reduzir a distribuição de renda.
Se você for pegar todos os indicadores que nós temos, é que no governo Dilma, a distribuição de renda no país parou de melhorar. Ela melhorou ao longo de todo o governo Lula, que, como bem colocou Mansueto, com reformas supostamente neoliberais, algumas delas neoliberais, depois, no segundo governo, ele resolveu, mudou a correlação de força, ele precisou de se basear, como a nossa presidente está fazendo, certo? Em PP, PR, PRTB, que eu chamo tudo de PP, que é Partido da Porcaria, ou PPN, Partido da Porcaria Nacional. É você se agregar a esses partidos que hoje sangram nada mais, nada menos do que 250 bilhões do orçamento brasileiro em gastos discricionários, que servem basicamente para enriquecer prefeitos, enriquecer políticos dessas linhas partidárias. Então, pessoal, quando Marina chega, diz, vou organizar o Estado, vou acabar com essa palhaçada e não vou montar uma base partidária, uma maioria partidária, como foi montado por Dona Dilma, o que ela está dizendo é que nós vamos governar para os brasileiros. Se isso é neoliberalismo, se é gideliberalismo, se é qualquer liberalismo, vamos ser seja o que for, porque a gente vai defender os interesses da população brasileira e acabar com esses rótulos, que eu digo a você, eu sinto muito que um texto desse venha de um líder sindical, porque mostra que ele não conseguiu avançar os últimos 50 anos em que a gente pode realmente defender os interesses do Brasil. Por favor, negativo. Não, a mesa coordena o debate, Manuel. Dá licença. É o seguinte, vou passar agora para o Márcio Postman. A próxima pergunta, que engloba questões da Rosângela Sanches e do Alberto Carras. Eles estão tocando na questão da reforma política. E até diante das suas colocações, né, da dificuldade que se tem para aprovar uma reforma política com o sistema político e partidário brasileiro, né, quais que seriam as perspectivas efetivas de se fazer uma reforma política no mundo real com o futuro governo Dilma? Agradecer de novo a Rosângela a questão, Alberto. Bom, dizem que de boa ação, o inferno está cheio, não é isso? Propostas de reformas, elas existem, mas acredito justamente que uma reforma eleitoral, reforma política, que é a mãe das demais reformas, é o que vai desencadear as demais reformas, tá certo? Pressuporia uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, por alguém que vai lá trabalhar um determinado tempo para reformular o tema exclusivamente eleitoral e depois abandona. Não faz daquilo ali uma carreira, não faz da atividade política uma profissão. Portanto, entendo que esse pacto em torno do sistema político-partidário é fundamental, tá certo? Eu quero chamar a atenção para o fato que nós não estamos vivendo, não é, uma Venezuela ou uma Argentina de polarização extremada, porque o governo atual teve a sabedoria de consagrar, na sua maioria política, um aspecto amplo. Porque, do contrário, se nós tivéssemos aqui tido uma maioria mais avançada, possivelmente teríamos feito uma reforma constitucional como fizeram outros países. Nós não tivemos essa condição, não obstante as propostas que foram apresentadas. O fato é que ter propostas é importante, mas não é suficiente. Isso implica ter maioria no Poder Legislativo, né? O Getúlio Vargas dizia que cada processo eleitoral reúne 3 eleições simultâneas, né? A primeira, para ele, inclusive, dizia que era mais fácil, que era o sistema eleitoral, o voto, né, democrático, popular. Terminado esse processo, nós temos uma segunda eleição, que é a eleição para quem compõe o governo. Certo? E é nesse momento da composição, quando você tem um legislativo que ele difere da composição das forças que tornaram vitoriosos os executivos, você tem que compor. E esta composição, em grande parte das vezes, é feita fora do programa econômico, do programa político que os candidatos apresentaram. Tá certo? E essa é uma questão que está colocada. Quem tentou fazer alguma coisa fora
desse grau de governabilidade foi o Collor. Você precisa compor. Então, você imagina, dos candidatos que nós temos hoje, vence um candidato que não tem base no Congresso, todo o seu programa se esvai na recomposição. Então, essa é uma questão muito importante a ser considerada, porque nós temos, infelizmente, um sistema eleitoral que impede que a maioria que vota no candidato ao executivo, seja no governo, presidência, governador e prefeito, não é a mesma maioria que se consagra no legislativo. Todos os chefes de executivos têm que fazer essa composição. E essa composição enfraquece o plano apresentado. E depois nós temos a terceira eleição, segundo Getúlio, que é a eleição que é feita para ver quem lidera o governo. Certo? Porque, em geral, os governos são uma frente, são de vários partidos. Nenhum dos governos, a experiência que nós temos hoje, aqui nós tivemos a experiência, talvez tenha sido do PMDB, em 1985, que teve naquela época, acho que 24 dos 25 estados que nós tínhamos, né, maioria e mesmo assim, os entraves, porque o que são os partidos hoje? Então, a meu modo de ver, a resposta é a necessidade de realizar eu quero aproveitar aqui a oportunidade, que essa semana nós temos um bom debate em torno da campanha da Assembleia Constituinte exclusiva para o tema eleitoral, porque desencadeando isso, nós vamos encadear as reformas que o Brasil precisa. Sem desencadear isso, é muito difícil. Porque os que estão sendo eleitos já são os especialistas nessas regras do jogo, em que o poder econômico tem uma enorme capacidade. Aqui no Brasil nós temos o monopólio da eleição, passa pelos partidos. Você tem que estar afiliado a um partido para ser candidato. Mas quantos dos eleitos, na verdade, dependem de empresas do poder econômico, que não são lá representantes do partido? Tá certo? Esse é o quadro dramático da nossa democracia, porque, volto a dizer mais uma vez, nós não somos um país de tradição democrática. A UDN, em 1945, né, se constituiu enquanto um partido democrático. Mas aqui no Brasil a gente sabe, né, que tem uma parte da sociedade que só gosta da democracia quando eles ganham a eleição. E quando eles ficam muito tempo sem ganhar as eleições, eles só começam a trabalhar em outra forma de golpe. Que não é mais aquele golpe militar, porque os quartéis são outros, atualmente. Tá certo? Então, a reforma política, a meu modo de ver, é a mãe de todas as reformas e ela é fundamental ser feita numa Constituinte exclusiva. Obrigado. Obrigado, Márcio. Para o Mansueto, a pergunta do César Medeiros, que é um economista do BB aposentado. Ele pergunta qual o modelo de desenvolvimento de longo prazo o candidato Aécio pretende para substituir o que o César chama de modelo virtuoso de desenvolvimento em curso no Brasil, que ainda está em processo de consolidação, via inclusão e ascensão sociais, investimentos em infraestrutura, modernização da estrutura produtiva, estratégia nacional de defesa e assim por diante. Cita exemplos de programas do governo, como Bolsa Família, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras e assim por diante. Qual é o modelo para substituir o modelo que está em curso? Primeiro ponto, quer dizer, eu acho que esse modelo não é virtuoso coisa nenhuma. Quer dizer, se fosse virtuoso, a gente não iria crescer esse ano 1.000% ou menos e no próximo ano crescer 1%. Você pode falar, a crise internacional afetou isso, de fato afetou, não explica o todo. Porque o Brasil sempre cresceu, desde 94, muito colado à média da América Latina, sempre. Em 94 a 2002, a América Latina crescia 2,3%, o Brasil crescia 2,2%, por aí. Na época do Lula, a América Latina cresceu 4%, o Brasil cresceu 4,1%. No governo Dilma, a América Latina está crescendo 3,4% e a gente, até o ano passado, cresceu 2%. Então, o Brasil se descolou da América Latina. Então, ninguém pode culpar o resto do mundo por decisões domésticas. Bolsa Família é um avanço? É um imenso avanço. Quem é que fala contra a Bolsa Família? Ninguém. Todo mundo fala em melhorar e aperfeiçoar a Bolsa Família. Excelente, quer dizer, isso é uma política de Estado. Todo mundo fala muito bem. Inclusive, o Alexandre tem trabalhos de avaliação do Bolsa Família mostrando como Bolsa Família é importante no Nordeste. Então, Bolsa Família, política de Estado, Pronatec, ótimo, tem só que avaliar. Várias das políticas públicas que se faz no Brasil não são avaliadas. Eu digo isso que eu converso com especialistas na área da educação e saúde, as pessoas me escrevem perguntando o custo de políticas. O orçamento no Brasil não é transparente. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Qual é o custo anual do Minha Casa Minha Vida? Como é que eu encontro isso no orçamento? Não tem.
O Minha Casa Minha Vida está dividido em 2 programas no orçamento. Operações especiais, Ministério da Cidade e Moradia Digna. Então, o orçamento do Brasil é uma coisa que a sociedade não tem controle e não acompanha. Subsídio. Se o governo quer dar subsídio para um grande grupo empresarial ou para alguns poucos, é errado. Não, assim, o governo tem direito. Se ele acha que aquilo vai aumentar o crescimento, ele tem todo o direito de fazer. Agora, deixa o custo claro. Deixa o custo muito claro. Qual é o custo da política de subsídios e qual foi o resultado em termos de empresa que o benefício social foi maior do que o benefício privado? Vocês que são do Banco do Brasil, me citem um caso, nos últimos 30 anos do Brasil, de uma empresa que em 3 anos ela passou, estava lá perto, estava no final das 200 maiores e se tornou a 3ª maior do Brasil. Qual é o modelo de negócio que faz isso possível em 3 anos? Nenhum. Não existe caso no mundo desse tipo. No Brasil tem esse caso, que se chama JBS Friboi. Por quê? Porque o governo é dono de 31% dessa empresa. Porque qual foi o benefício para vocês da gente ser, do setor público ser dono de 31% da JBS Friboi? Se tiver um benefício social, ótimo. Agora faz a avaliação e mostra. Vocês no Banco do Brasil são forçados a fazer a avaliação do gerente de área. O cara perde uma comissão se for mal avaliado pelos subordinados. Política pública é a mesma coisa. A gente hoje tem uma série de políticas públicas, a gente não sabe o custo. Então, assim, vocês acham que paga pouco imposto? Eu sou assalariado como vocês. Vocês acham que paga pouco imposto? Não, quer dizer, mas dado o conjunto de políticas que está aí, possivelmente esse país vai ter um aumento de carga tributária. Então, assim, é isso que a gente discute. Tem uma série de coisas erradas. O modelo de desenvolvimento para o país não é mágica. A gente quer ser uma Finlândia. A gente quer ter um estado de bem-estar social amplo, com proteção da sociedade, com gasto de saúde e educação, que a gente, classe média, não tenha que gastar nem com saúde, nem com educação dos pais e nossos filhos. Eu gasto com plano de saúde para minha mãe, para minha tia de 90 anos e para os meus filhos. Eu gasto com educação para os meus filhos em escola privada. Possivelmente vocês, como num país que a saúde é universal, gratuita e integral, e a educação também é universal e gratuita, a gente está gastando com educação e saúde. Países que a gente chama liberal, como Inglaterra, uma classe média da Inglaterra não gasta nem com educação nem saúde. Então, quer dizer, o que se quer do Brasil é um modelo que o mundo já consagrou. É um modelo que você tenha crescimento de produtividade, crescimento consistente, não crescimento por 1, 2, 3 anos, e que isso leve a gasto de saúde, educação, qualidade de vida para os trabalhadores, para a sociedade como um todo. Obrigado. Obrigado, Mansueto. Bom, pessoal, esgotou o nosso tempo do debate. Eu tenho aqui questões ainda, entre outras pessoas, do Aníbal Borges, Valmir Canabá, Jonas Couto, Fábio Alves Moreira, Mauro Ferraza, Juvenal Antunes, José Souza, Mazé Faena e Júlia Matias. Essas questões todas serão encaminhadas para os respectivos debatedores, mas eu abriria um tempo final aqui de 2 minutos para cada um abordarem o tema que desejarem para fechar esse debate, já que eu acho que ele foi tão rico. É um privilégio para nós todos, né, de ter aqui pessoas que representam as candidaturas que têm as maiores possibilidades de vencer as eleições, que também considerem que vocês estão falando ao vivo pela internet, né, para todos os municípios brasileiros, e o vídeo desse debate, o de todo o nosso seminário, ficará disponível no site da ANAB, né, nos próximos dias. Então, eu começo com o Alexandre Hans para as suas considerações finais, 2 minutos, por gentileza. Bem, pessoal, acho que a grande crítica que foi apresentada ao modelo que eu defendi aqui como o que se enquadra mais com os dados foi aquela da dificuldade de governabilidade. Então, eu vou contar uma historinha para vocês que não saiu nos jornais, mas que eu tive condições de acompanhar de perto na época do início do governo Lula. O governo Lula também não tinha maioria no Congresso Nacional. Surgiram 3 possibilidades para que você criasse a governabilidade. Um era fechar com o PSDB, que era difícil, porque tinha sido o partido em disputa no segundo turno. Mas, com isso, você poderia fechar uma plataforma conjunta e garantir uma plataforma, um programa para o país.
Essa foi uma visão discutida dentro das cúpulas do PT. A outra visão foi exatamente fazer como a presidente Dilma fez, quer dizer, o governo Lula, na segunda metade do governo dele, quer se associar com esses que eu chamo de PPN, né, os partidos da porcaria nacional, e fazer um varejo de troca de emendas com benefícios específicos para esses indivíduos em troca de votos daquilo que era importante. E a outra visão foi a colocada também por alguns indivíduos, particularmente Zé Disseu, que não precisava fechar com nenhum partido, você poderia ter minoria e você formaria a maioria partidária de uma forma depois que pôs alguns dos indivíduos do PT na cadeia, certo? Essa foi a forma que prevaleceu na primeira parte, até o chamado escândalo do Mensalão, ou seja, era a compra do voto direto, sem passar por acordo partidário, nem troca de emendas num parlamento. Obviamente, com o escândalo de Mensalão, essa versão que foi a dominante no início deixou de prevalecer e tivemos a segunda versão, que foi a do sistema de toma lá da cá, certo? Esse é o que prevaleceu no segundo governo Lula e que prevalece até hoje. Obviamente, a estratégia que Marina pretende é a terceira, é acreditar que, apesar de toda a não correspondência, muitas vezes, da eleição do presidente com a qualidade, com os membros, com maioria de interesses correspondentes num Congresso, certo? É possível você juntar uma maioria de pessoas de bem no Congresso Nacional, que realmente sejam de bem, certo? E com isso, de bem, pessoas de bem, certo? E com isso se consiga montar uma maioria em cima de um programa de interesse nacional. Gente, tem muita gente com Marina que teve no Congresso Nacional e sabe que isso é possível. Porque, na verdade, hoje, o que acontece no Congresso Nacional é o que eu chamo, um pacto com o lado perverso da casa. Isso, pessoal, quando você faz pacto com um mau elemento, na verdade, você está formando quadrilha, certo? E, infelizmente, essa não é a forma, Márcio, de conduzir maioria na casa. Vamos ter condições de conduzir uma maioria com as pessoas que sejam pessoas interessadas no bem do Brasil, certo? Isso é possível e é para isso que Marina está se candidatando. Por isso que ela está se candidatando e, se for eleita, é assim que ela vai fazer. Muito obrigado, Alexandre Rans. Passo a palavra para o Márcio Postman, as suas considerações. 2 minutos, por favor, Márcio. Muito bem. Queria começar agradecendo esse espaço democrático, essa oportunidade de fazer um diálogo aqui com o Mansueto e com o Alexandre, né? Nós temos aqui, neste ano, a realização da 7ª eleição presidencial, depois de uma trajetória autoritária, e é, obviamente, muito importante que a gente possa ter a oportunidade de expor as ideias. Acredito que, nessa 7ª eleição para presidente da República, não há vários modelos em disputa, temos 2 modelos em disputa, não é? Não há terceira via, a terceira via é estacionamento, portanto, temos que ter clareza do que está em jogo do ponto de vista de projetos para o Brasil. Não se faz política nova com Heráclitos Fortes, com Bonhausen. Se faz nova política com reformas, com profundas reformas neste país. E nós temos essa oportunidade de consagrar a continuidade de um projeto que se inicia, que tem problemas, sabemos disso, e precisa melhorar. E essas melhoras exigem uma maioria política mais precisa na reformulação que o Brasil tem. Essa 7ª eleição do Brasil é a eleição mais importante do mundo deste ano. A definição dos rumos do Brasil alterará as oportunidades que nós temos de consagrar um projeto de desenvolvimento mundial, diferente do que é o projeto americano, do que é o projeto europeu. Nós estamos diante de uma oportunidade histórica de dar vazão a um caminho novo, um caminho que coloca como princípio basilar o desenvolvimento humano. Não é essa a perspectiva que está dada.
Essas eleições vão definir se nós vamos continuar num projeto que tem horizonte, que combinou pela primeira vez na história crescimento com distribuição de renda, crescimento com erradicação da pobreza extrema em curso, ou se nós vamos rever o que fizemos e voltar atrás. Voltar atrás na perspectiva de que o mercado simplesmente lidera o desenvolvimento. Isso está comprovado que não tem futuro. Nós temos a possibilidade de continuar reduzindo os ganhos da especulação financeira. No ano de 2002, por exemplo, o governo, à época, transferiu para os interesses rentistas 12,6% do PIB. No último ano, 2013, a transferência para o setor rentista foi de 5,7%. Ainda é muito alto. Em 1980, transferimos 1,8% do PIB. Mas é um alento do ponto de vista de esclarecer quem está contra, quem não está contra este projeto. Os ricos já têm lado. Os ricos não querem esse modelo. Querem voltar a receber 800 bilhões de reais como recebiam a preços de hoje em períodos anteriores. Isso é que está em jogo. Para onde vai o recurso público que ia para os rentistas antes? Vai para a população pobre, vai para o salário mínimo, vai para os investimentos. Esse é o desafio que nós temos em jogo e nada mais democrático que permitir que o povo nos posicione nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Márcio. Com a palavra, Mansueto Almeida. Bom, eu vou estragar a festa porque eu acho que o que está em jogo nessa eleição não são modelos. Na realidade, modelos a gente já decidiu. A gente quer no Brasil um Estado que tenha recursos para investir mais em educação e saúde e mobilidade urbana sem pagar mais imposto. Então, claro, e sempre beneficiando os trabalhadores. Eu acho que é isso que está em jogo. Os ricos do Brasil, quem quer que seja o governo, o próximo governo, eles vão continuar muito ricos. Os ricos do Brasil vão continuar muito ricos. No governo do PT, você tem vários ricos que foram beneficiados. Você tem vários banqueiros que são sócios do governo, de bancos públicos. Eu não vou precisar dizer nome, que vocês sabem quem são. Os ricos vão deixar de ser menos ricos no governo do PT? Não. Os ricos vão deixar de ser menos ricos no governo do PSB? Não. E no governo do PSDB também não. A gente pode melhorar o funcionamento da nossa democracia? Pode. Gastando mais com o quê? Com educação e saúde. Mas, para isso, eu tenho que criar o espaço fiscal. A gente está terminando o governo com superávit primário próximo de zero. Superávit primário real próximo de zero. Em poucas semanas, o ministro vai anunciar que não vai cumprir a meta de primário de 1,9. Se o Brasil fosse Japão, se o Brasil fosse a Alemanha, fosse Estados Unidos, eu não estaria nem um pouco preocupado com superávit primário. O Japão tem uma dívida pública bruta de 270% do PIB, pagou de juros no ano passado 0,7%. O Brasil, com a dívida bruta de 60% do PIB, pagou de juros no ano passado 5,1%, mais do que a Grécia, que pagou 4% do PIB de juros. Os juros no Brasil são altos? São. A gente precisa reduzir? Precisa, mas para isso a gente precisa ter investimento, precisa acabar com esse controle de preço, porque o preço administrado, o represamento de preço, aumentou a expectativa de inflação futura e aí baixar a taxa de juros. O nosso desafio nos próximos anos são coisas muito mais concretas, coisas muito mais pequenas, como melhorar os contratos, como dar segurança jurídica, como melhorar a qualidade da educação, como deixar o transporte público mais barato e mais eficiente para o trabalhador. O que está em jogo não é revolução, não é o refundamento do Brasil, não é, enfim, a busca de um modelo. A gente quer ser um país desenvolvido com alta proteção social. O meu partido propõe isso. Se vai conseguir ou não chegar lá, enfim, é outra história, mas quem quer que ganhe a eleição vai precisar da ajuda de todos nós, porque o Brasil tem desafios para crescer, mas é uma economia de elevado potencial de crescimento. Obrigado. Muito obrigado, Mansueto. Eu quero, aqui em nome da ANAB, de todos os seus órgãos de governança, e ouso dizer em nome da comunidade Banco do Brasil, agradecer de coração a disponibilidade com que vocês vieram aqui, a franqueza com que expuseram suas ideias e ofereceram a todos nós a possibilidade de reflexão e de fazer uma escolha muito mais consciente sobre cada um dos modelos. Muito obrigado de coração. Agradecemos aos senhores palestrantes pela presença e pelo excelente debate e convidamos nossa equipe a subir ao palco para entregar uma singela lembrança de agradecimento em nome da ANAB. E enquanto as lembranças são entregues, aproveito para convidar as senhoras e senhores para um breve intervalo de 15 minutos,
para o café. E solicitamos que daqui a pouquinho, 15 minutos contadinhos, possamos estar de volta ao plenário para o nosso segundo painel. Até daqui a pouco.